Versículos iniciais do segundo capítulo do livro de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Por favor, o irmão queira se assentar. Esse texto começa nos falando que 50 dias depois da Páscoa, ou 49 dias no dia seguinte, é o sentido da palavra Pentecostes, uma festa judaica que se passava depois de um período de 7 semanas, ou 49 dias, ou 50 dias no dia número 50. Estamos falando aqui, portanto, num domingo, dia 24 de maio do ano 33. Essa questão cronológica me fascina, me intriga, me apaixona. Ela não está presente rigorosamente na Bíblia. Não havia essa expressão antes de Cristo, obviamente. E não havia um calendário que todos pudessem usar. Cada povo, o macedônio, o egípcio, o mesopotâmico, o hebreu, cada um tinha o seu calendário. Então não era possível contar a história de um modo unificado. No entanto, quando nós juntamos isto com a astronomia, sobretudo, nós podemos datar algumas coisas, junto também com a arqueologia. Então, muitos eventos, a partir de Abraão, no Antigo Testamento, já estão datados. Alguma controvérsia? Sempre há, a ciência é sempre assim, faz parte da metodologia científica. No Novo Testamento, nós observamos também que há algumas indicações, algumas pistas de datas. Então, eu lido com esse assunto há várias décadas e adoto essa datação que estou aqui apresentando. Estamos falando aqui do dia 24 de maio, um domingo do ano 33. Estavam reunidos no mesmo lugar, e o autor não diz que lugar é este. Alguns acham que era aquele cenáculo, aquele quarto de hóspede, aquele quarto de cima, ou quem sabe um lugar onde se davam festas, salões de festas que eram alugados. É uma hipótese. O mundo antigo dava muitas festas. Uma pessoa, para ser prestigiada, considerada, nos termos de hoje, uma celebridade,
tinha que ir na antiguidade, conquanto sabemos que não o seja. Outros acham que era um pátio chamado dos gentios, dos não-judeus, no próprio templo de Jerusalém, onde não se celebravam cultos como este, porque o culto propriamente dito é quando alguém levava a sua oferta ao altar. Aquilo era o culto que o sacerdote recebia e, em nome então daquele ofertante, levava ao Deus eterno. Isso era o culto. Essa ideia de estar juntos, cantar, escola bíblica, é algo que aparece no século VI antes de Cristo, fora de Israel, e depois veio para Israel por meio das sinagogas. Nós aqui estamos mais numa sinagoga do que no templo de Jerusalém, para entendermos a questão litúrgica aí. O problema é que eram 120 as pessoas. Que salão é este? Mas já foi escavado um salão de 11 por 6,5 em Israel nessa época. Então é possível que fosse o cenáculo. Pessoalmente entendo que foi na área pública do templo, por causa das pessoas que afluíram para lá. Diz o texto que uma multidão. Naqueles dias, então, Atos 1,15 nos informa que Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então seria uma continuidade desse tipo de lugar, esse tipo de reunião. Nós não temos essa certeza absoluta, mas nós sabemos que o mais importante é que eles estavam ali esperando. Também encontramos aqui a expressão cheios do Espírito Santo. De novo, o autor, que é muito criterioso, um cientista, um médico, Lucas, não nos diz o que é ser cheio do Espírito Santo. Diz cheio do Espírito Santo. A única imagem que eu posso ter, nós aqui, meninos, que jogávamos bola, e a bola ficava murcha, de tanto a gente chutar. Então alguém ia numa bicicletaria, gente, estou falando aqui de coisas do milênio passado, né? Alguns nem que eram nascidos, ia na bicicletaria, que eu acho que nem existe mais essa figura, pegava uma bomba e enchia a bola. Agora alguém batia, geralmente o dono da bola, né? O garoto dono da bola, agora tá bom, vamos jogar, jogava a bola. Então eu imagino que esse encher, esse cheio, desculpe aqui, o enchido, é exatamente como se assemelha a isso. Cheio de quê? Não do vento, do ar, para a bola crescer, mas cheio do Espírito Santo. Não por acaso, vento é a imagem, desde o Antigo ao Novo Testamento, que se dá ao Espírito Santo, é o ruar, o vento, o sopro, o ar de Deus. Nos remete, cheio do Espírito Santo, portanto, à alegria da presença de Deus, a experiência da plenitude dessa presença. E aí nos defrontamos com a palavra estranhas. Línguas estranhas é a expressão. O que vem a ser essa língua estranha? Bem, eu não vou resolver um conflito que tem pelo menos um século. Antes não havia essa discussão. Ela só passou a existir a partir do surgimento do movimento pentecostal no começo do século XX. Uma pista nos é dada pelo evangelista Marcos, capítulo 16, verso 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, kainos no grego, algo novo, algo que não se sabe, algo que se aprendeu, novas línguas. Nós temos esse fenômeno aqui da glossolalia. Glosso significando estranha,
ou estrangeira, e Lália, significando língua, idioma. Segundo o calendário judaico, a festa do Pentecostes, ou festa das semanas, ocorria 7 semanas depois da Páscoa. Nesse ano 33 da era cristã, aconteceu no dia 24 de maio. Tibério era o imperador de Roma e Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, região em que Jerusalém se encontrava. Estavam todos reunidos numa casa, num domingo. De repente, todos ouviram um som vindo do céu. Era como uma rajada de vento que corria pela casa inteira em que os seguidores de Jesus estavam assentados. Apareceram também distribuídas entre eles chamas, como se fossem de fogo, que repousavam sobre cada um dos presentes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Imediatamente começaram a falar em idiomas que não conheciam, segundo o dom que o Espírito Santo lhes concedia para falar. Por esses dias em que se celebrava a Páscoa, estavam hospedados em Jerusalém judeus de fé sincera, vindos de todas as partes do mundo. Por isso, quando escutaram o som daquelas pessoas todas falando, muitas pessoas se aproximaram perplexas, porque ouviam as falas em seus próprios idiomas. Diante dos seguidores de Jesus, começaram a falar, sem entender o que estava acontecendo. Uns diziam: que coisa estranha, esses que estão falando são da Galileia. Como então nós os ouvimos falar nos nossos próprios idiomas? Os galileus eram considerados analfabetos. Mal sabiam o aramaico ou o hebraico. Como é que iam falar em outra língua? Esse galileu aqui é totalmente preconceituoso, para ficar bem claro. Outros comentavam: nós falamos diferentes idiomas e temos diferentes nacionalidades. A terra toda está representada aqui. Aqui temos iranianos e iraquianos. Alguns viemos das várias regiões da Síria e da Turquia, como Capadócia, Ponto, Frígia e Panfilha. Outros viemos do Egito ou da Líbia, onde fica Cirene. Dos que viemos de Roma, uns somos judeus por nascimento e outros por conversão. Isso sem falar nos cretenses e nos jordanianos, que temos aqui também. Como nós os ouvimos falar sobre as maravilhas de Deus em nossos próprios idiomas. Desse texto de Atos 2, 1 a 11, eu quero derivar para nós algumas lições. A primeira, Atos 1, 4 a 5, nos mostra que, num desses dias, durante uma refeição, Jesus lhes deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém. Esperem que se cumpra a promessa do Pai Eterno, conforme eu lhes disse. Vocês sabem que João Batista batizou com água. Vocês, porém, serão batizados daqui a poucos dias com o Espírito Santo. Primeira coisa que esse texto nos ensina fortemente é que eles estavam esperando o poder, ou pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. É tocante. Jesus disse: não saiam. E eles não saíram. Fiquem em Jerusalém. Eles não eram de Jerusalém. Esses seguidores que participaram dessa refeição íntima não eram de Jerusalém, eram da Galileia. Ficaram ali durante 50 dias. Eu fico imaginando, quem é que falou essa maluquice, hein? Já são 40 dias e até agora não aconteceu nada. Será que ouvimos direito? Quem foi o intérprete dessa revelação aí? Que profetada é essa, diríamos, na linguagem de hoje? Eu imagino que alguns puderam ter feito esse comentário, mas o que fica ressaltado aqui é que eles esperaram, eles ficaram aguardando o poder de Deus. E nós sabemos o resto da história. Do ponto de vista meramente especulativo, se eles não tivessem esperado, não estaríamos aqui. Do ponto de vista meramente especulativo, o que é impossível de saber, porque na história só existe, o que não existe, não existe. Então, esses irmãos
irmãs, 120 outros que foram se somando, nos ensinam que devemos sempre esperar para as nossas vidas o poder do Espírito Santo. Essa deve ser a nossa atitude. Uma pergunta que logo aparece é a seguinte: o Pentecoste se repete ou ele foi único? Nós, olhando para todo o Novo Testamento, nós não encontramos essa história se repetindo em nenhum lugar. Quando nós olhamos também para a história do cristianismo, desde então, nós não vemos esse fenômeno se repetindo. O Pentecoste foi único. Nunca mais aconteceu, nunca mais acontecerá. O Pentecoste foi a fundação da igreja, a fundação do cristianismo. Fundação só acontece uma única vez. Isso não quer dizer que alguns elementos ocorridos no Pentecoste não se repitam, como, por exemplo, ser cheio do Espírito Santo, ou falar em línguas. Há uma corrente no meio cristão chamada cessacionismo, de cessação, do verbo cessar. Acabou, não existe mais. Há uma corrente, portanto, cessacionista, que acha que tudo aquilo que aconteceu ou no Antigo ou no Novo Testamento, ou particularmente no Pentecostes, não acontece mais. De certo modo, sim. Ninguém mais hoje atravessa o Mar Vermelho a pé, por exemplo. Mas atravessa outros mares, do ponto de vista figurado. Nós vamos observar que no Novo Testamento e ao longo da história, os dons de Deus ou as maravilhas de Deus aconteceram. Não se repetiram, porque a história não se repete, mas aconteceram e acontece até os dias de hoje, já foi dito aqui neste momento. A outra pergunta é: nós só somos capacitados pelo Espírito Santo com o poder dele uma única vez? Também não. Depende a quem Deus quer alcançar. O fato histórico é único. Os seus efeitos particulares, não. Então, nós não podemos crer no cessacionismo, crer que o Deus que se manifestou no passado não se manifesta hoje. Ele pode se manifestar de modos diferentes, mas ele se manifesta. As maravilhas continuam. Segundo lugar, esses seguidores de Jesus, por serem homens e mulheres que esperavam, foram capacitados pelo Espírito Santo para viver e testemunhar a graça de Deus, porque senão não conseguiriam. Vocês imaginem um grupelho, 120 pessoas, numa cidade que tinha 30 a 40 mil habitantes em condições regulares e que durante a Páscoa tinha 150 mil pessoas apinhando-se na cidade e suas adjacências. O que podia fazer um grupo de 120, aspas, malucos? Malucos por quê? Creio na ressurreição. Os judeus não criam em ressurreição de espécie nenhuma, sobretudo os saduceus, que comandavam o sistema religioso à época. Mas por crerem em Jesus, eles foram capacitados para viver e testemunhar a graça de Deus. Eu fico pensando naquela atitude de Pedro, nas linhas seguintes do texto principal que nós lemos. Quando a multidão vem maravilhada. Que maravilha! A multidão vem curiosa, o que está acontecendo? Mas creio também que a multidão vinha enfurecida. Vamos acabar com essa bagunça. Vamos colocar ordem na casa.
que faz um grupo? Imagina esse coro aqui, que não tem 120, né? Mas como se tivesse até mais, tão bonitamente canta, que vocês todos viessem atacá-los, ou por curiosidade, ou até para dar um beijo, mas todos viessem juntos. Não ia ser legal. Se viessem organizadinhos, ok, mas como foi lá, não foi organizadinho, porque ninguém sabia o que estava realmente acontecendo. E aí você imagina, levanta-se um homem, dá um passo à frente, a multidão estanca, ele diz: vocês mataram Jesus. Pedro, embora fosse intempestivo, podia dizer isso de si mesmo só pelo poder do Espírito Santo. Essa é a história que estamos narrando aqui, vivenciando aqui em Atos 2, versos 1 a 11 e seguintes. Isso se aplica também a nós. Eu, Israel, não posso viver no compasso da graça de Deus por mim mesmo. Eu só posso se eu for capacitado pelo poder do Espírito Santo. Então, eu e você devemos sempre continuar pedindo a Deus, esperando para sermos capacitados, para viver, para testemunhar, para ter coragem, para ter alegria de compartilhar. Terceira expressão aqui é esse ser cheio do Espírito Santo, que já aludi com uma imagem da infância de muitas pessoas aqui, inclusive a minha. Ser cheio do Espírito Santo é ter o coração preenchido pelo Espírito Santo. Eu penso que esta é uma expressão que define bem. Se nós imaginamos a nossa vida como uma casa, com sala, quarto, cozinha, banheiro, corredor, eventualmente alguns outros cômodos, varanda, jardim, se for uma casa. Nós imaginamos o mobiliário ali, e há casas que a gente nem consegue andar. A sua é assim, cheia de coisa ou pouca coisa? Não precisa confessar, não. Pelo jeito aqui, tá, deixa para lá. É melhor não entrar em detalhes aqui. Mas as casas são cheias de coisas, tem que... Agora tem um mapa, um Google Maps, poder andar naquela casa. É uma cadeira aqui, um sofá aqui, uma geladeira ali, uma gaiola de passarinho mais adiante, tem, não é? Podemos imaginar de que está cheia essa casa. Nossa vida, nosso coração. E o Espírito Santo, ou ele tem espaço, ou não tem. Porque não cabem dois seres no mesmo espaço. É uma coisa da física, não é? Dois seres não ocupam o mesmo lugar no espaço, que tem tudo a ver aqui com essa questão pneumatológica, a doutrina do Espírito Santo. Ao preencher, ou alguma coisa saiu, ou ele expulsou. Não é? Então, ser cheio do Espírito Santo é ter o coração preenchido pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos o Novo Testamento mais adiante, preciso fazer esclarecimento também, nós encontramos uma expressão de que eles ficaram cheios do Espírito Santo e então falaram em línguas. Estou dizendo isso porque há uma corrente, sobretudo no pentecostalismo, que ensina que a plenitude do Espírito Santo é demonstrada ou sacramentada pelo falar em línguas. Então vamos lá. Primeiro, essas línguas aqui do Pentecoste não tem nada a ver com as outras línguas, por exemplo, da igreja em Corinto. Porque aqui são línguas naturais. Os idiomas estão aqui mencionados. Os dialetos são aqui referidos. Não é uma língua angelical, uma linha intradutível. Se naquela época houvesse o Google Translator, não haveria essa discussão toda. Vamos colocar aqui e vamos ver o que o cara lá da Mesopotâmia, ou
do Iraque, aquela tecnologia de fone para interpretação ao mesmo tempo, simultânea, também não haveria esse problema. Eram línguas. Não há a menor dúvida sobre este assunto. Língua. Mais adiante também, quando de novo se fala em língua estranha, glossolalia, é outra língua, porque o contexto demonstra que é uma língua estranha no sentido de espiritual, ou como dizem algumas, de angelical, em que aquele que fala a língua não sabe o que está falando. Isso existe, está no Novo Testamento, não podemos negar cessacionisticamente. Mas não está na Bíblia que uma pessoa cheia do Espírito Santo tenha que falar línguas. Então é preciso distinguir bem. Língua do Pentecostes é língua natural. Língua da igreja em Corinto, aquela santa igreja, era língua espiritual, angelical. Mas, nessa igreja, em Corinto e em uma ou outra, se falavam às vezes esses tipos de línguas que não são idiomas. E Paulo diz, se alguém falar línguas, bem-vindo, mas tem que ter um intérprete. Paulo é claríssimo a esse respeito. Ele diz, eu falo muitas línguas. Ele faz um trocadilho, ele fala línguas naturais, porque ele falava latim, hebraico, grego, aramaico, pelo menos, com certeza absoluta. Então ele faz um trocadilho, e aqueles falavam línguas ininteligíveis. Ele diz, ok, tem isso na igreja, pode falar, tem isso no mundo pagão, também não é problema, pode falar. Mas na igreja tem que ter intérprete, senão não vale nada. Não é para edificação da pessoa, não é para dizer, olha como eu sou crente que eu falo em línguas. Portanto, não é falar em línguas, sejam naturais ou angelicais, é ter o coração preenchido pelo Espírito Santo. Obviamente, se alguém teve uma experiência, ou tem, de falar em línguas, dentro da orientação bíblica, é legítima, é válida. Sem discussão com isso, porque Deus, como alguém respondeu no programa Momentos com Cristo hoje, Deus é soberano. Eu não posso dizer o que Deus faz e o que Ele não faz. Eu não posso dizer, Senhor, o Senhor sabe que isso está contra a tua palavra, não é? Eu não posso dizer isso. Mas é claro que Ele só faz o que está na palavra que Ele que escreveu, Ele não se contradiz. Mas estou dizendo que nós não podemos encapsular, enjaular, desculpa a expressão tão dura, Deus. Ele é soberano. Ele manda e está acabado. Sem papo. Ele é Deus, não é? Ser cheio do Espírito Santo, estou só me repetindo aqui, para retomar, é ter o coração preenchido pelo Espírito Santo, é nutrir a convicção da presença permanente de Deus nas nossas vidas. Para mim, este é o maior resumo do Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus morava num certo lugar. Quer estar na presença de Deus? Vai ao templo de Jerusalém. Ou, se você for samaritano, vá ao templo no Monte Gerizim. João capítulo 4, Jesus diz, minha senhora, acabou essa era, o Messias chegou, eu cheguei. Agora, sabe onde é o templo? É no seu coração. Ali é o templo do Espírito Santo, é ali que eu habito, não mais numa casa bonita, espaçosa, bem decorada. Eu habito naqueles corações que confessam Jesus como Senhor e Salvador. A presença permanente de Deus na nossa vida, para usar uma frase bem brasileira, é a maior graça que podemos receber. Estou no metrô, Deus está comigo, com o peso disso, não é? E com a alegria disso. Ser cheio do Espírito Santo, como já falamos anteriormente, em outros cultos, é ser guiado pelo Espírito Santo
não pelos próprios desejos. Aquela pergunta: quem é que me guia? O que eu quero, o que eu acho certo, o que eu gosto. Isso é ser cheio de si mesmo, ou de mim mesmo. Mas ser cheio do Espírito Santo é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu estava lendo as tentações, e as palavras dos autores, no grego original, dizem assim, que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Então foi ele quem levou. E outra versão diz que ele foi ao deserto no poder do Espírito Santo. No fundo é a mesma coisa, vão destacando aspectos distintos, mas o fato é que ele foi guiado quando chegou lá, e outro texto diz que ele continuou sendo guiado quando estava lá. Um destacou a ida e outro destacou a permanência lá, mas no fundo quer dizer a mesma coisa. Jesus só, e tão somente só, resistiu às tentações porque ele estava assistido pelo Espírito Santo. É assim comigo, é assim com você. Ser cheio do Espírito Santo é sentir coragem para testemunhar de Jesus. É claro que ser cheio tem uma perspectiva emocional, que é até legítima. Tive experiência, mas experiência é o quê? Experiência. Isso foi ontem. E hoje? Hoje é ter o nosso coração preenchido pelo Espírito Santo. Hoje é nutrir a convicção da presença permanente de Deus na nossa vida. Hoje é ser guiado pelo Espírito Santo e não pelos próprios desejos. Hoje é sentir coragem para testemunhar de Jesus. Marcas permanentes da igreja e da minha vida, segundo aprendemos então com Atos, capítulo 2, 1 a 11, por mais alguns domingos eu vou continuar tratando desses aspectos. Nós estamos nos aproximando da chamada Semana Santa ou Páscoa, que para nós é basicamente a história real ou o fato histórico da ressurreição de Jesus. As tradições têm se fundido e permanece a ideia de Páscoa, que já foi ressignificada por Jesus quando ele celebrou a ceia do Senhor, que não vamos celebrar hoje, conquanto seja o primeiro domingo, porque vamos celebrar no domingo que vem, às 9, às 11 e às 19. Aproximamos-nos, portanto, da Semana Santa ou da Páscoa, ou, para nós cristãos, da celebração da ressurreição de Jesus. Quando o homem foi à Lua, o então presidente americano Richard Milhous Nixon disse que aquela era a maior semana da história, a mais importante semana da história, o homem ter ido à Lua. Foi de fato uma conquista gigantesca, mas a maior semana da história foi a semana da morte e ressurreição de Jesus. E a Bíblia nos fala então que Jesus apareceu primeiramente a mulheres, que os apóstolos, homens, não deram a mínima quando disseram: Jesus ressuscitou. Conversa de mulher, alucinação de mulher, fantasia de mulher. Pedro pensou isso, gente. Santo Pedro, o Santo João pensou isso, todo mundo pensou isso. Como é que o nosso Jesus vai aparecer a pessoas desclassificadas, embora nossas irmãs? Preconceito.
Mas Jesus apareceu a mulheres. Elas também não entendiam nada, elas não foram lá ver a ressurreição. Elas foram lá unguentar o corpo de Jesus. Perfumar, aromatizar o corpo de Jesus. E a história a gente conhece. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Hã? Como assim? Vivo? Ele está vivo. Inclusive mandou um recado, Madalena. Fala lá para aqueles homens, apóstolos, que eu estou vivo. E vou me encontrar com eles em na Galileia. Aqui, onde ele ressuscitou, foi morto, ressuscitou, Jerusalém. Vou me encontrar com eles daqui a 150 quilômetros, lá na Galileia. Deu recado, ok? Certo? Certo. Como eles não acreditaram, vieram conferir Pedro e João disputando quem era mais rápido. A história humana, gente, é linda. A Bíblia é uma coisa assim realmente incrível. E autores brasileiros imaginaram esse momento. Lá vem Maria, na madrugada do domingo. Vamos ouvir essa música agora, prevista para o próximo culto. Vamos cantar neste agora. Mas eu disse à nossa regente que queria fazer uma certa bagunça. Veja essa música, dá para cantar assim? Lá vem Maria, desculpe, Madalena, não dá. Então, eu imagino como é que ela deu a notícia. Gente, o nosso Messias ressuscitou. O que foi uma gritaria na casa ou nas casas onde estavam hospedados, porque aquilo mudava tudo. E só então eles compreenderam que ele disse que ia ressuscitar. Ele disse várias vezes. Eles ouviram? Não. Ouviram, mas não escutaram. Entrou por aqui, saiu por aqui. Quando elas vêm e dizem, ele ressuscitou o quê? É verdade! Exclamação. Então, eu quero chamar aqui os diáconos para vir aqui, ficar do meu lado. Enquanto vocês cantam, acho que nem vamos ouvir. Vamos fazer bagunça aqui. Eu quero convidar a todos que desejarem vir aqui, à frente, imaginando como aquela notícia foi recebida e buscando nos transportar para aquele momento, não para reviver a história, mas para nos inspirar com a história. Então, se a alegria da ressurreição faz parte